Hoje, o primeiro dia do nosso jejum, 21 dias na presença do Senhor. A primeira mensagem é: veja a beleza do Senhor Jesus e seja transformado. Aleluia, o Senhor é maravilhoso, tão lindo que o diabo precisa cegar as pessoas para que elas não vejam. No entanto, ele não é lindo exclusivamente para si mesmo, mas por nossa causa. Tudo que vemos sobre ele na Bíblia, Deus atribui a nós. Em nós mesmos, em nossa carne, não há nada bonito. E quanto mais crescemos, mais vemos coisas imperfeitas em nós. Cristo, porém, é a nossa nova identidade. Toda a beleza de Cristo nos tem sido dada e somos como Ele aos olhos de Deus. O Pai não nos vê em nós mesmos, mas em Cristo. Tudo que Cristo é se tornou o nosso novo eu. Aleluia. Deus nos deu a beleza de Cristo como cobertura da nossa feiura, a perfeição dele cobrindo a nossa imperfeição. O amor do Senhor pelo seu povo. No Velho Testamento, quando o Senhor apareceu a Moisés, ele se mostrou numa sarça pegando fogo. Por que ele se revelou assim? Porque ele se identificou com o seu povo que estava sofrendo na fornalha da aflição do Egito. Deus não ficou longe vendo o sofrimento do seu povo, mas ele veio aonde eles estavam. Depois disso, ele livrou o seu povo com grandes sinais e prodígios por meio de Moisés. Eles vagaram 40 anos no deserto, embora essa não fosse a vontade de Deus. Eles não entraram na terra não por causa de algum pecado moral, mas unicamente porque não creram que Deus era bom o suficiente para lhes dar a herança. Não acreditaram que o Senhor lhes daria grandes e boas cidades que eles não edificaram, casas cheias de tudo que é bom, que eles não encheram, e poços abertos que eles não abriram, vinhais e olivais que não plantaram. Eles não creram na bondade de Deus, por isso ficaram fora da herança. Quando peregrinaram no deserto por 40 anos, como o Senhor lhes apareceu? A nuvem nunca se apartou deles de dia, nem a coluna de fogo durante a noite, mas o Senhor estava presente na arca da aliança. Deus também estava peregrinando com o seu povo. A arca era levada nos ombros dos sacerdotes por onde iam. O Senhor estava peregrinando junto com o seu povo. Esse é o lugar onde estava a sua presença na terra naqueles dias. Ele veio aonde o seu povo estava. Ele anseia por estar com o seu povo. Então, finalmente, eles chegaram a Canaã e Josué tornou-se o líder. Eles estavam diante de Jericó e, numa noite, o Senhor apareceu a Josué na forma de um capitão. Ele se manifestou assim porque agora o seu povo estava num campo de batalha. Esse era o Senhor Jesus antes de se tornar homem em Belém. É maravilhoso ver que, quando o seu povo foi afligido, o Senhor se afligiu também. Em todo o seu sofrimento, ele sofreu, porque Deus veio para o nível do seu povo. Em qualquer lugar onde estavam, Deus estava junto. Ele é humilde e gracioso. Entretanto, a maior expressão do anjo da sua presença foi quando Deus veio como homem. No Velho Testamento, vemos que Deus estava junto com o seu povo onde eles estavam. Mas no Novo Testamento, temos a revelação do Emanuel, o eterno Deus conosco. O Senhor do Universo se fez um homem, nascendo como um bebê. Essa é a maior expressão de humildade do universo. A única pessoa que pôde escolher o lugar onde nascer foi Jesus. E ele escolheu nascer em Belém, a menor cidade de Israel, e numa família pobre. Se fosse um de nós, escolheria nascer em um palácio, mas ele escolheu nascer numa manjedoura, que era um coxo feito de pedra em Israel, um lugar terrível e mal cheiroso. Quando o Senhor Jesus veio, não havia lugar para ele, porque estavam celebrando a festa dos tabernáculos, que é sobre ele, mas não havia lugar para ele. Ainda assim, o Senhor escolheu vir no tempo em que Israel estava debaixo da tirania do Império Romano. Por que ele nasceu assim tão pobre? Creio que é para mostrar que ele veio para todos, e não para alguns privilegiados. Ele veio pobre porque José e Maria eram pobres.
A prova disso é que eles ofereceram 2 rolas e 2 pombinhos. Esse era o sacrifício dos pobres. Mas a família não continuou pobre, porque os magos vieram e trouxeram ouro, mirra e incenso. Quando Jesus está em sua vida, os tesouros serão abertos. Aleluia. Glória a Deus. Ele era submisso e sábio. Quando tinha 12 anos, ele foi ao templo e esteve com os doutores da lei e os escribas versados nas Escrituras. A Bíblia diz que o Senhor os ouvia e fazia perguntas, mas depois todos ficaram admirados com as respostas que ele dava. Ele perguntava não porque queria saber, pois já sabia a resposta. Ele fazia perguntas para que eles pudessem saber, porque, quando não tinham a resposta, perguntavam de volta ao Senhor e ele lhes respondia. Como Deus, ele não precisava crescer, mas como homem sim. E o Senhor se submetia a José e Maria. Ele sabia mais do que seus pais aos 12 anos, mesmo assim se submetia a eles. Por causa disso, crescia em favor. Os homens se submetem àqueles que são mais fortes ou mais sábios, mas o Senhor se submeteu a quem sabia muito menos do que ele. Quando nos submetemos, nós ganhamos favor. Davi se submeteu a seu pai, José se submeteu a Potifar, Esther se submeteu a Regai, e por isso ganharam o favor de Deus. Seu nascimento foi magnífico, sua infância foi cheia de beleza e sua bondade e gentileza eram tremendas. A maneira como o Senhor tratava os pecadores é surpreendente. O Senhor nunca liberou uma palavra dura contra eles. Aos fariseus ele chamou de raça de víboras e sepulcros caiados, porque não admitiam que eram pecadores. Quem se acha santo é duro com as pessoas e implacável com os pecadores, mas o Senhor era gentil com o pecador. Mas ele também era majestoso e nobre. Em João 3, um fariseu chamado Nicodemos veio se encontrar com o Senhor à noite. Existem pecadores morais e pecadores imorais. Os fariseus eram pecadores exteriormente cheios de moralidade que se achavam santos. Nicodemos era um pecador moral. Por que ele veio encontrar-se com o Senhor à noite? Certamente para não ser visto com ele. Mas o Senhor não o repreendeu por causa disso, nem o mandou voltar no outro dia de manhã. Ele o tratou com consideração e o respeitou. Foi a Nicodemos que o Senhor revelou o maravilhoso verso de João 3,16. Ele ouviu o Senhor dizendo que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O Senhor era muito dócil e gentil. Quando somos dóceis, as pessoas tiram vantagem de nós. Mas o Senhor é gentil e ainda assim cheio de firmeza e majestade. Quando ele é corajoso e ousado, não é bruto nem rude. Quando somos ousados e corajosos, nós ferimos as pessoas. No entanto, não há nada desequilibrado sobre Jesus. Ele também era gentil e amoroso. Veja a maneira como o Senhor tratou a mulher samaritana junto à fonte em João 4. Normalmente, as mulheres iam à fonte buscar água pela manhã, quando o sol é ameno, mas aquela mulher foi ao meio-dia por causa da sua vida imoral. Ela já havia tido 5 maridos e estava amaziada com o 6º. Quando um judeu de Jerusalém ia a Galiléia, não passava por Samaria, mas dava a volta. Todavia, a Bíblia diz que o Senhor precisava passar por Samaria, certamente porque ele tinha um encontro com aquela mulher. O Senhor estava à beira do poço quando a mulher chegou. E o que ele disse? Mulher, vejo que és pecadora. Ele disse, você já teve 5 maridos e agora vive em adultério. Você não sabe que isso é pecado? O Senhor não disse nada disso. Ele sabia quem ela era e mesmo assim a tratou com gentileza. Em vez disso, pediu-lhe um favor, dá-me um copo d'água. A mulher ficou perplexa e lhe disse, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? E o Senhor lhe responde, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. O Senhor disse-lhe que ela estava buscando saciar sua sede de amor nos lugares errados. Ele é a fonte de água viva. Ela já havia tido 6 maridos, mas agora encontrou o 7º, que é o Senhor. O 7 significa perfeição. O Senhor foi muito gentil com ela,
E em vez de acusá-la, ele disse: vai, chama teu marido e vem cá. E a mulher respondeu: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Em sua resposta, ela admitiu o pecado, e o Senhor a elogiou por isso. O Senhor nunca se revelou aos fariseus, mas a essa mulher pecadora ele disse: eu sou o Messias, cheio de compaixão e misericórdia. O Senhor era muito compassivo. Um leproso veio até ele e lhe disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. Ninguém tinha tempo para um leproso, mas o Senhor parou e atendeu ao seu pedido. Outra coisa é que o leproso, na verdade, insultou o Senhor. Ele disse: se quiseres. Isso mostra que ele não conhecia o coração de Deus. Ele não duvidou do poder de Deus para curar, mas não sabia se Deus queria curá-lo. O Senhor o repreendeu por isso? Só porque você duvidou da minha bondade vai continuar leproso. Nada disso. O Senhor foi movido de compaixão e tocou no leproso para curá-lo. Sabemos que o Senhor curou outros à distância, mas aqui ele quis tocar. Por muitos anos, aquele leproso vivia no ostracismo, separado de sua família e da sociedade. Depois de muito tempo, sem nenhum contato físico, as pessoas podem perder sua humanidade. Jesus tocou nele para que ele voltasse a se sentir gente novamente. O Senhor é muito gentil e amável. Perdão. A ira santa do Senhor. Noutra ocasião, o Senhor estava numa sinagoga e veio um homem com a mão ressequida. E os fariseus, que eram os pastores da sinagoga, estavam observando para ver se Jesus curaria no sábado. Eles não se importavam com o doente, apenas com a lei. Jesus o mandou vir para o meio e o curou. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Veja o que deixava o Senhor irado e indignado. Ele fica irado com aqueles que são duros e insensíveis com os outros. E isso o faz ainda mais lindo. Uma repreensão amorosa. Quando o Senhor repreendia os seus próprios discípulos, ele era também muito gentil e amável. Ele nunca os chamou de raça de víboras. Como eu disse, ele reservava essas repreensões para os fariseus. Muitas vezes, quando repreendia seus discípulos, era porque eles recebiam tão pouco dele. Ele disse: homens de pequena fé, por que recebem tão pouco? O que quero lhes dar? Numa ocasião, seus discípulos estavam com ele no barco e veio uma grande tempestade. E durante o temporal, o Senhor dormia. É impressionante como o barulho do mar, o vento e o balanço do barco não puderam despertá-lo. Mas ele acordou quando seus discípulos gritaram: mestre, não te importa que pereçamos? Nada o incomoda, mas o clamor daqueles que ele ama o desperta. O Senhor não os repreendeu porque eles atrapalharam o seu sono. Ele os repreendeu porque se permitiram ficar perturbados e com medo. Por que você acha que a história da tempestade que o Senhor acalmou está na Bíblia? Para nos lembrar de que podemos passar por tempestades no casamento, nos negócios ou no ministério, e que quando isso acontecer, não devemos ter medo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A beleza do Senhor é indescritível. Ele é gentil, mas cheio de majestade. Ele é humilde, mas cheio de glória. Deus Pai tem transmitido a beleza de Cristo a nós. Assim como a nossa feiura e o nosso pecado foram colocados sobre ele na cruz, a sua beleza está sobre nós hoje. Ele tem interesse afetuoso por cada um de nós. É possível receber um milagre de Jesus e ainda assim viver sem paz por anos. Isso acontece porque você pode receber um milagre, mas não saber do coração afetuoso do Senhor por você. Você deve conhecer o coração dele por você. Podemos ver isso na história da mulher hemorrágica que sofria por 12 anos. Ela veio por detrás do Senhor, tocou na orla da sua veste e foi instantaneamente curada. O Senhor parou e perguntou quem o havia tocado.
Os discípulos responderam que todos o estavam apertando. Como saber quem o havia tocado? Então a mulher aproximou-se trêmula, prostrando-se diante dele. Por que o Senhor parou? Porque ele amava aquela mulher e sabia que ela necessitava mais do que só o milagre. Ela precisava saber que era amada para ter paz. Veja o carinho e a gentileza do Senhor ao falar com ela: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Agora ela conhecia os pensamentos do Senhor sobre ela. Ela recebeu mais do que um milagre, recebeu paz para o coração. O Senhor também era respeitoso com generosidade. Numa ocasião, o Senhor estava ensinando no templo quando os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério. Eles interromperam o ensino do Senhor para confrontá-lo. É interessante porque anteriormente havia mandado soldados para prender Jesus, mas eles voltaram sozinhos. Os fariseus questionaram por que não o haviam prendido, e eles responderam: jamais alguém falou como este homem. Aleluia! O Senhor pregava a graça e o perdão dos pecados, mas os fariseus queriam confrontar o seu ensino com a lei de Moisés. Graça e lei vieram do mesmo Deus, mas em tempos diferentes. Houve um tempo para a lei, mas os tempos agora são de graça. Aleluia! A lei foi dada por Deus, mas ela era apenas um professor para nos ensinar sobre Cristo e sua graça. Agora vivemos na graça porque estamos em Cristo. Os fariseus queriam testar Jesus porque sabiam que ele era um pregador da graça. Então disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? O Senhor abaixou-se e escrevia na terra, nas pedras do templo, para lembrá-los quem havia escrito a lei com o próprio dedo em tábuas de pedra. O Senhor respondeu: sim, ela pode ser apedrejada, mas somente aquele que tiver sem pecado atire a primeira pedra. Ele não mudou a lei, mas a exaltou. Ele não mandou quebrar a lei, antes disse que ela deveria ser cumprida. Se ele tivesse mandado apedrejá-la, as pessoas que tinham ouvido o Senhor pregando ficariam confusas. Se ele tivesse dito para não apedrejar, seria acusado de quebrar a lei de Moisés. Em vez disso, ele mostrou nossa desqualificação para julgar e condenar as pessoas. Todos, movidos pela própria consciência, foram embora e o Senhor ficou sozinho com a pecadora. Mas veja a forma respeitosa como ele fala com ela. Ele não a chamou de pecadora ou adúltera, mas disse: mulher. É a mesma palavra respeitosa com a qual se referiu à sua mãe quando estava na cruz. Foi também como chamou Maria Madalena no jardim da tumba. Ele então lhe disse: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Sim, ele disse para não pecar mais, mas só depois de dizer: eu não te condeno. Só quando sabemos que somos perdoados, podemos vencer o pecado. Aleluia, isso é muito poderoso. Vou repetir, só quando sabemos que somos perdoados, podemos vencer o pecado. A beleza do Senhor é maravilhosa. Quando é usado, ele não é injurioso nem áspero. Quando é gentil, ele não é subserviente e sem dignidade. Quando tentamos ser assertivos, nos tornamos orgulhosos e arrogantes, mas ele é gentil e ainda assim cheio de majestade. É humilde, mas cheio de glória. Em nenhum momento o Senhor perde a sua nobreza e dignidade. Não há ninguém como o Senhor. Ninguém merece um lugar no seu coração como ele. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, que essas palavras sejam vivas e reveladas ao coração de cada um daqueles que estão ouvindo e que a tua presença os envolva de maneira poderosa e completa. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém.